é uma questão de crase que, assim, a forma como a banca cobrou aqui, cara, sinceramente, não é a forma que a gente vê que a banca gosta de cobrar, né? Essa parte da crase é uma questão de gramaticalidade, assim, né? Solta no ar. Normalmente ela faz essa inferência, ela faz uma cobrança em cima de um texto e tal. Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui a gramaticalidade. No texto a seguir, há 2 casos de acento grave indicativo de crase. Pedimos desculpas às esposas americanas. ABC apresenta o futebol das segundas-feiras à noite. Ok, então temos a crase aí certinho. Assinale a opção que indica a frase em que o acento está empregado corretamente. Vamos lá. Nas Bermudas, você está a 700 milhas de tudo. Cara, então olha só, aqui é uma relação de distância, tá? Milhas é feminino? É feminino. Mas nesse caso aqui, você está a 700 milhas de tudo. Então existe uma preposição marcando uma relação de distância e milhas são 700 milhas. Então nesse caso, o a, ele está no singular, significa que ele é somente preposição. Eu não tenho artigo as aí, tá? Diante de milhas. Por isso, nós observamos que não cabe crase. Somente a preposição que transmite uma relação de distância. É essa a ideia. Olha só a próxima. Carta aberta à doce senhora. Então é uma carta aberta direcionada a alguém. Carta aberta a alguém, beleza? Então nós temos aqui a expressão carta aberta, rege preposição a, essa estrutura, né? É uma carta aberta a alguém. O terror, seria o adjetivo aberta que exigiu a preposição ou o substantivo carta? Independente de ser uma carta aberta, né, ou não, mas pode ser uma carta de leitor, carta aberta, mas é uma carta a alguém, é uma carta direcionada a alguém. Então o substantivo carta é ele que rege a preposição a, né? É uma carta direcionada a quem? Então nós temos aqui a preposição a, tá? Carta exigiu preposição a e senhora admite artigo a. Carta aberta à doce senhora. Veja que doce é um adjetivo, né, caracterizando senhora. Senhora é precedida do artigo a. Por isso nós temos a crase corretamente aqui. Beleza? Letra C. Então aqui a alternativa B. Circe faz você tão tentadora quanto a mais bonita sobremesa. Tanto quanto, olha só, tanto quanto. Veja, nós não temos aqui o quanto a isso. O quanto não exige preposição. É tanto quanto outra. Então nós não temos aqui a preposição a. Na realidade, o que nós temos é o artigo a diante de a mais bonita sobremesa. A sobremesa. Beleza? Só temos o artigo a diante de sobremesa. Somente isso, não há preposição. O navio que trouxe para a América, veja só, se eu já tenho preposição para, que transmite ideia de direção, destino, não vai ter espaço para a preposição a. Então, na realidade, o que nós temos aqui é a preposição para e o artigo a diante de América. Somente artigo a, beleza? Ok. Você não precisa ir a Paris. Então, nesse caso, Paris, qual é o macete de lugar? Você saber, então, que você vai a algum lugar, se ele vai ter artigo a ou não. Venha de lá. Rapaz, terror, eu vim de Paris. Eu não vim da Paris, eu vim de Paris. Então, se eu vim de Paris, eu vou a Paris sem crase. Se eu viesse da Paris, né, das noites maravilhosas, eu vim da Paris das noites maravilhosas, colocando ali, então, uma expressão caracterizadora de Paris. Aí eu posso colocar o artigo a. Mas nesse caso, se eu vim de Paris sem artigo a, eu vou a Paris sem artigo a e sem crase, somente preposição, por isso não cabe crase aqui. Tudo bem? Assim, a alternativa B de bola é a que a gente marca.